de quando ela passou por essa higienização. Vamos seguindo aqui. Ela traz também definição do controle integrado de vetores e pragas urbanas e diz que, quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser executado por empresa especializada. Ou seja, se você não capacitou, se você não tem um profissional capacitado dentro do seu estabelecimento, né, o seu cliente, melhor dizendo, não tem um profissional que não sabe mexer, ele deve contratar uma empresa terceirizada para a realização dessa manipulação, desse controle químico. Então, se você não tem um funcionário que mexe ou que saiba fazer, é melhor contratar um profissional ou uma empresa terceirizada. E essa empresa deve ter um comprovante da realização desse comprovante químico, né, do que ela foi fazer ali dentro do estabelecimento do seu cliente. E a RDC 216 também traz o manejo dos resíduos, né, o manejo dos lixos, como deve ser feito. O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros. Então, todos os recipientes de lixo, né, que estão envolvidos com o lixo devem estar identificados, dizendo lá, lixeira, e íntegros. Não deve estar quebrado, não deve estar furado, porque isso pode atrair pragas urbanas para dentro do estabelecimento do seu cliente. Outra parte importantíssima, muito importante, sobre os manipuladores. O que acontece? Muitos estabelecimentos, quando você começar na sua consultoria, você vai ter essa dificuldade, porque muitos clientes, muitos estabelecimentos dos seus clientes, eles não têm essa noção de que os manipuladores são fundamentais dentro do seu estabelecimento. E se ele não tem o controle, o registro da saúde desse manipulador, como é que ele vai poder lidar quando o manipulador passar mal? Quando o manipulador cortar um dedo, por exemplo. Então ela traz aqui que o controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. Os manipuladores que apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênica dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação dos alimentos enquanto estiverem com essas condições ou quando persistirem essas condições de saúde. Então a gente vê aqui bem claro que os manipuladores, contendo algum tipo de problema de saúde ou que ele sofreu alguma lesão dentro do estabelecimento no qual ele trabalha, ele precisa ser afastado. E se for uma coisa não muito grave, ele pode trocar de função, mas que não seja ali diretamente ligado à manipulação dos alimentos. Então, é importante que você passe isso para o seu cliente, de que ele deve ter o controle e registrado sobre a saúde dos manipuladores. Outra informação importante que muitos manipuladores desconhecem é que os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Então, o cliente deve fornecer os uniformes, por exemplo, pelo menos 3 uniformes, para que ele possa ter esse tempo de trocar, de lavar o seu uniforme. E esse colaborador deve ter todo o cuidado com o seu uniforme. Ele não pode ficar passeando de um lado para o outro, ou se ele for sair do estabelecimento e ir a algum lugar que ele precisa ir com o uniforme, porque ele vai estar trazendo sujeira para dentro do estabelecimento. Então, é muito importante que os manipuladores sejam também avisados sobre essa informação. Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimento, pois qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que fizer necessário. Então, o manipulador vai ao banheiro, lá dentro do banheiro tem a pia, tem o produto para ele higienizar a mão dele, mas após ele sair do banheiro, ele precisa, antes de entrar na área de manipulação dos alimentos, lavar novamente as suas mãos, porque a gente não sabe o que nesse meio tempo aconteceu, né? Então é muito importante que ele faça essa higienização das mãos. Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos, como eu acabei de falar. Lavou no banheiro, lavou antes de entrar para ter o contato aí com os alimentos. O que os manipuladores não devem fazer? Outra informação mega importante. Muitas das vezes o manipulador fala, cocei a cabeça só, passei a mão na orelha, não precisa lavar minha mão. Mas a RDC diz que os manipuladores não devem fumar,
não devem falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espiar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam comprometer ou contaminar o alimento durante o desempenho das atividades. Então, o manipulador ele deve ser avisado de que ele não pode estar com dinheiro manipulando o alimento enquanto ele está ali ligado à manipulação dos alimentos. Ele não pode fumar, ele não pode pegar o seu celular. Então, de nenhuma forma, o manipulador pode comprometer a qualidade aí dos alimentos. Vamos seguindo aqui. Eu estou falando assim um pouquinho rápido para o nosso vídeo não ficar muito extenso, mas eu tenho certeza que você vai começar a ler a RDC 216 com mais carinho, você vai se aprofundar mais. Então, essa parte de manipuladores é muito importante, ok? A outra parte que a RDC 216 diz, e que para a gente também, como consultores de alimentos e TND, técnicos de nutrição dietética, traz matérias-primas, ingredientes e embalagens. O que ela fala sobre isso? O serviço de alimentação deve especificar os critérios para avaliação de fornecedores. Então, quando você chega para o seu cliente, você deve dizer para ele que ele deve avaliar esse cliente antes dele comprar ou preferir aquele fornecedor como seu cliente. Então, o cliente, o fornecedor, também tem que agir conforme as boas práticas de manipulação. Porque não adianta nada você estar trabalhando ali dentro do estabelecimento, andando tudo certo, e o fornecedor que, por exemplo, fornece legumes e verduras, ele está levando dentro do caminhão dele outro tipo de alimento que não é aquele que a gente sabe que precisa ser, que são os legumes, verduras, né, e as frutas, o hortifruti de forma geral. Então, o seu cliente ele precisa entender que o seu fornecedor também precisa andar conforme o que a nossa RDC 216 pede. Por exemplo, ela fala: ingredientes e embalagens. O transporte desses insumos deve ser realizado em condições adequadas e de higiene e conservação. Então, como eu acabei de falar, os fornecedores também precisam saber, por você, TND consultor, que eles devem manter a segurança e a qualidade higiênica e sanitária do que ele está fornecendo para o seu cliente, para o estabelecimento do seu cliente. Outra coisa que a gente tem que saber, por exemplo, as embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes devem estar íntegras. Por exemplo, hoje você vai receber aí no seu cliente ou na empresa que você trabalha um caminhão de arroz, digamos aí, né? Hoje você vai receber. Então você vai anotar, vai receber, vai pesar, vai conferir nas notas, né, que você tem em mãos, se está tudo conforme, se está tudo batendo bonitinho, mas você precisa saber identificar com o seu olhar criterioso de técnico de nutrição e dietética e TND consultor, se aquela embalagem ela não tem nenhum rasgo, se aquela embalagem ela está limpa, se dentro da embalagem não tem nenhum tipo de inseto, porque isso pode comprometer a qualidade, e se houver, é importante que, se possível, faça a devolução no ato da entrega desse material, ok? Então vamos seguindo aqui um pouco mais. E ela traz como definição preparação do alimento, né? O que é preparação do alimento para a RDC 216. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para a preparação do alimento devem estar em condições higiênicas e sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. Durante a preparação dos alimentos, eu pulei um pouquinho aqui, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo, que é aquela famosa tábua ou aquele jeito que a gente às vezes acha que está dando aí quando você vê a manipulação incorreta, né? Quando que esse manipulador ele faz com que aquele alimento sofra alguma contaminação cruzada? Quando ele pega um alimento, por exemplo, cru, e coloca no mesmo ambiente, ou no mesmo pote, ou na mesma vasilha que o alimento cozido. O que vai acontecer? Vai estar contaminando aquele alimento, vai poder até estragar aquele alimento. Então é importante que essa informação seja dita para os manipuladores. O manipulador não quer saber porque ele acha, porque ele sempre fez isso, né? Ele falou para você no momento que você chegou lá, ele já falou isso para você, isso aqui sempre a gente fez, então não deu certo, nunca aconteceu nada. Então é importante que você mostre na prática, leia, se possível,
a legislação ou um pedaço da legislação no referente ao que é essa parte de alimentação, de preparação do alimento. Então, a gente sabe que todos os manipuladores precisam ser lembrados de que a manipulação dos alimentos deve ser seguras e devem ter medidas a fim de minimizar esses riscos, né? O manipulador ele tem que ser treinado a não contaminar os alimentos. Então vamos lá. As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento. O que quer dizer isso? Às vezes o seu magarefe, né, ou o açougueiro, o cortador de carne aí do estabelecimento, ele acha que tem que ficar ali a carne por horas naquele balcão e que ele tem que manipular a hora que ele quiser. Na verdade, não. O tempo mínimo é mais ou menos 30 minutos aí que ele pode manipular esse alimento, ok? Para não comprometer a qualidade também do alimento. Vamos falar, a RDC 216 também fala sobre a exposição ao consumo do alimento preparado, como deve ser essa exposição do alimento quando está preparado. Vou pegar aqui um ponto. Os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos preparados sob temperaturas controladas devem ser devidamente dimensionados e estar em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. A temperatura desses equipamentos deve ser regularmente monitorada. Então, o seu cliente tem um richô, que ele é aquele que acende com álcool em gel, né, que você sempre precisa estar acendendo. Então, a temperatura para se controlar nesse richô é mais difícil. Então, ele precisa também entender que ele precisa trocar esse tipo de equipamento, né, quando possível. Então, você diz para o seu cliente, olha, quando puder, o senhor precisa trocar esse equipamento porque ele está comprometendo a temperatura aí do alimento que está exposto para os clientes. E outra parte são as partes dos utensílios. Os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não descartável, devidamente higienizado. Então, passou pelo processo lá, o consumidor deixou o prato, vai para a cozinha, então quem é o responsável para fazer a higienização, a limpeza desses pratos, dos copos, dos talheres, precisa lavar com um produto adequado para os utensílios e fazer a higienização correta e armazenamento também correto. Ok? Então vamos lá seguir mais um pouquinho para a gente não se estender. Outra parte sobre a preparação dos alimentos, né? A RDC 216 fala que o descongelamento de qualquer produto aí que está sob congelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração, temperatura inferior a 5 graus, ou em forno micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Às vezes o seu cliente está com muita pressa, né? O que quer dizer aqui a RDC 216/2004. Às vezes o seu cliente está com muita pressa e ele precisa descongelar aquela carne, aquele peixe, e ele precisa imediatamente. Então, o que é preciso fazer? É que ele seja colocado dentro de um micro-ondas, de um forno micro-ondas, e não descongelado em temperatura ambiente. Se for o caso de precisar desse alimento um dia depois, ele tem que fazer essa refrigeração abaixo aqui, inferior a 5 graus, dentro de um refrigerador, para não comprometer, para não colocar, como diz aqui, em condições favoráveis à multiplicação microbiana, ok? Então vamos ler mais um pouquinho sobre essa parte. Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração, se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser recongelados. Então, quando o alimento é descongelado, ele não pode ser recongelado, porque aí já teve um tempo de contato microbiano com esse alimento. Então, diga para o seu cliente que não pode recongelar nenhum tipo de alimento quando foi descongelado. Seguindo aqui, após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos a temperatura superior a 60 graus por no máximo 6 horas. Então a gente sabe que os alimentos quentes, eles só devem estar submetidos até 60 graus, no máximo 70 graus. E como que ele vai manter isso? Às vezes, aqueles richôs, né, que são ligados na tomada, a água daquele richô é necessário que ela esteja
aí mais ou menos a uns 98 graus, para ter esse controle no interior do alimento de 60 a 70 graus no máximo. E ele deve ser mantido ali em 6 horas. Perdão. O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. Vamos seguindo aqui, quase chegando lá no finalzinho da nossa RDC 216, e ela traz também que o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4 graus Celsius ou inferior deve ser de 5 dias quando forem utilizados temperaturas superiores a 4 graus Celsius e inferiores a 5 graus Celsius. O prazo máximo de consumo deve ser reduzido de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Vamos supor aí que você trabalha numa confeitaria onde são feitos muitos bolos, muitos doces. Então esse alimento ele vai para o refrigerador e esse refrigerador deve ter a refrigeração desses alimentos deve estar inferior a 5 graus. E no máximo 5 dias ali dentro, 5 a 10 dias, dependendo aí da sobremesa ou da preparação desse alimento. Então é importante que o doce, a sobremesa, esteja sob refrigeração, mas que essa refrigeração mantenha-se aí, mais que o alimento dentro dessa refrigeração mantenha-se dentro de 5 a 10 dias no máximo. Mas a resolução diz que deve ser de 5 dias no máximo, tá bom? Vamos seguindo aqui quase para a nossa parte final, que é aquela parte do armazenamento e transporte do alimento preparado. Como deve ser conduzido isso aí? A RDC 216 traz: os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos. Então, o seu cliente é um cliente que oferece comida para uma outra empresa, ou seja, ele é uma empresa terceirizada para determinada empresa. Então, ele vai preparar esse alimento e vai ter que transportar esse alimento. Então, é importante que esses alimentos, em toda a cadeia produtiva, esteja seguro, desde o momento lá do pré-preparo até o consumo. Ou seja, preparou o alimento, ele tem que estar na temperatura ideal e ele tem que ser transportado de forma adequada. Esse transporte deve estar limpo e dentro desse transporte não deve conter nada além do que aquele alimento. Então é muito importante que o seu cliente saiba disso. O armazenamento e transporte do alimento preparado da distribuição até a entrega ao consumo devem ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorado durante essas etapas. Então você, como técnico de nutrição e dietética dentro da sua empresa ou como TND consultor, vai precisar monitorar e registrar em planilhas as temperaturas para não comprometer. E se houver alguma coisa que esteja interferindo, você precisa entrar em ação e falar com o seu cliente ou com o dono aí da sua empresa que é necessário fazer algumas mudanças, algumas realizações aí referente ao transporte para que a temperatura do alimento seja adequada. Vamos lá. Então, quando a gente fala de, por exemplo, muitos clientes trabalham com frituras, né? Salgadinhos, botecos, às vezes você trabalha em boteco, lanchonete que trabalha com muitos salgadinhos, pastelarias, né? Uma dessas possibilidades. E o que eu quero dizer para você, que os óleos e as gorduras, como diz aqui a RDC 216, os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180 graus Celsius, ok? Fica aqui a dica.